E aí, pessoal? Beleza. Para quem está chegando agora, aqui é o Jorge. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. E hoje, para me acompanhar nessa aventura, a gente tem a Nair. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Nair, pronta para desvendar os mistérios da mente humana? Com certeza, Jorge. Preparado e super animada para essa conversa. É que hoje o papo é sobre um tema que mexe muito com a gente. A forma como a gente enxerga os nossos talentos e habilidades, sabe? Aquelas ideias que a gente carrega sobre o que a gente é capaz ou não de fazer. E como essas ideias muitas vezes acabam ditando o nosso caminho, né? Nossas escolhas, as coisas que a gente busca. Exato. Aí a gente vai se aprofundar nesse universo fascinante do mindset, inspirado no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso da Carol Dweck. Um livro que, sem dúvida, nos faz repensar muita coisa. A Dweck coloca a gente para pensar sobre como a gente encara as nossas qualidades, tipo a inteligência, a criatividade, os talentos. Se a gente acredita que essas coisas são fixas, tipo, nascemos com um determinado nível de inteligência e pronto, ou se a gente pode desenvolver essas qualidades ao longo da vida. Essa é a grande questão, né? E ela apresenta esses dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. E aí que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque dependendo do mindset que a gente cultiva, a gente vai reagir de forma diferente aos desafios, aos erros. Exatamente. E o mindset fixo, como o nome já diz, é aquela crença de que as nossas capacidades são imutáveis. É como se a gente tivesse nascido com um pacote de habilidades e pronto. É isso que a gente tem para oferecer para o mundo. Meio limitante pensar assim, né? Totalmente. A pessoa com esse mindset tende a evitar desafios por medo de falhar e confirmar essa crença de que, não sou bom E nisso. quando as coisas dão errado, Aí é que o bicho pega. O erro vira uma catástrofe, uma prova incontestável da falta de capacidade. tipo, eu falei que eu não era bom nisso. Isso. É como se a pessoa estivesse sempre buscando validação externa para confirmar o que ela já acredita sobre si mesma. Se eu não consigo fazer isso, é porque eu não tenho talento para isso, e ponto final. E o esforço, como é que fica nessa história? O esforço é visto como algo negativo. Sinal de que a pessoa não tem o dom natural, entende? Se eu preciso me esforçar tanto, é porque eu não sou bom o suficiente. Faz sentido, mas é meio triste, né? Tipo, a pessoa se priva de tentar coisas novas, de se desafiar. E acaba se limitando bastante. Já o mindset de crescimento, esse é libertador. Conta mais sobre ele. O mindset de crescimento é a crença de que a gente pode sempre aprender, evoluir, se desenvolver. As habilidades são maleáveis, a gente pode aprimorá-las com dedicação e esforço. Então, com esse mindset, a gente encara os desafios de outra forma, né? Totalmente. Os desafios viram oportunidades de aprendizado. E os erros? Bom, os erros se tornam parte do processo. Uau, que mudança de perspectiva. Em vez de se abater com o erro, a pessoa com mindset de crescimento pensa o que eu posso aprender com isso? Como eu posso fazer diferente da próxima vez? O erro é ouvir um professor. Exatamente. E o esforço, que antes era visto como algo ruim, agora é visto como algo essencial para alcançar o sucesso. É como se o mindset de crescimento abrisse um leque de possibilidades, né? Sim, a pessoa se sente mais confiante para experimentar coisas novas, para sair da zona de conforto, para se desafiar. E isso se reflete em todas as áreas da vida, né? Nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos. Com certeza. A gente vai ver isso mais a fundo daqui a pouco, quando a gente começar a destrinchar o livro da Dweck e mostrar como esses conceitos se aplicam na prática. E para você que está acompanhando a gente, fica o convite. Será que você tem um mindset mais fixo ou de crescimento? Como você reage aos desafios e aos erros? Vale a pena se questionar. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas o nosso mindset está ali influenciando nossas atitudes, nossas decisões. E olha, essa reflexão pode ser o primeiro passo para uma grande mudança na sua vida. Quem sabe? Bom, vamos lá. Se preparem, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça no livro Mindset. E descobrir as ideias incríveis que a Carol Dweck tem para compartilhar com a gente. A Dweck começa o livro falando sobre esses dois tipos de mindset, né? O fixo e o de crescimento. E como eles se manifestam nas nossas vidas. Uhum. E ela usa vários exemplos, histórias de pessoas que exemplificam cada um desses mindsets. Me lembro da história da Amanda que você comentou antes. Sim, Amanda. Ela tinha um super medo de se entregar nos relacionamentos porque tinha pavor de que não desse certo. E ela buscava aquela compatibilidade perfeita, né? Como se o relacionamento não pudesse exigir nenhum esforço. Exatamente. Isso é típico do mindset fixo. Se as coisas exigem esforço, é porque não é para ser. Ou seja, ela já entrava no relacionamento com um pé atrás, com medo de se machucar. E acabava se sabotando, né? Porque nenhum relacionamento é perfeito. Todos exigem trabalho, dedicação, comunicação. E aí, em vez de encarar os desafios do relacionamento como oportunidade de crescimento, ela preferia fugir. E perdia a chance de construir algo realmente significativo. Que triste. E você, Jorge? Já se viu em alguma situação parecida?
Se identificou com a história da Amanda. Olha, confesso que já me peguei pensando assim em alguns momentos da vida, sabe? Mas acho que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas questões, né? Com certeza. A gente vai desenvolvendo nossa inteligência emocional, aprendendo a lidar com as frustrações, com as incertezas. E a Dweck também fala sobre a questão do talento, né? Sim, ela questiona essa ideia de que o talento é algo inato, que a gente nasce com ele ou não. E aí entra a história do esforço de novo, né? Exatamente. Ela mostra como o esforço é fundamental para desenvolver qualquer habilidade, para alcançar qualquer objetivo. E que muitas vezes a gente superestima o papel do talento e subestima o poder do esforço, né? Totalmente. E ela dá o exemplo de vários gênios, artistas, atletas que alcançaram o sucesso não só por causa do talento, mas principalmente pela disciplina, pela dedicação, pela persistência. Pela garra. Ela agarra isso. E ela fala da importância de ter paixão pelo que se faz, de se dedicar de corpo e alma, de não desistir diante dos obstáculos, De celebrar cada pequena conquista, né? de reconhecer o próprio progresso, de se motivar com os resultados que a gente vai colhendo ao longo do caminho. De entender que o fracasso faz parte do processo, né? Com certeza. É errando que a gente aprende, que a gente se aperfeiçoa, que a gente descobre novas soluções. E que a gente desenvolve a resiliência, né? A resiliência, essa capacidade de se levantar depois de uma queda, de aprender com os erros e seguir em frente com mais força ainda. E você, né? Como é que você lida com seus próprios fracassos? Olha, Jorge, vou dizer que é fácil, né? Mas eu tento encarar os meus erros como oportunidade de aprendizado, me pergunto. O que eu posso tirar de bom dessa experiência? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Acho que essa é a chave, né? Transformar o erro em aprendizado. Exatamente. E não se deixar abater pelo medo de errar. Porque o medo paralisa, impede a gente de tentar coisas novas, de crescer, de evoluir. E a Dweck fala também da importância de ter um propósito, né? De encontrar algo que nos motive, que nos inspire a dar o nosso melhor. Sim, ela diz que quando a gente tem um propósito claro, a gente se sente mais motivado a enfrentar os desafios, a persistir nos nossos objetivos, a superar os obstáculos. É como se a gente tivesse um norte, né? Uma bússola que nos guia. Isso. E ela fala também da importância de ter uma mentalidade de aprendiz, de estar sempre aberto a novos conhecimentos, a novas De experiências. ter aquela curiosidade, né? De querer aprender sempre mais. Sim, de ser um eterno aprendiz. E de entender que a gente nunca sabe tudo, que sempre tem algo novo para descobrir, para aprender, para experimentar. O que é essa busca constante pelo conhecimento é o que nos mantém vivos, né? Com certeza. É. É o que nos impulsiona, o que nos motiva a crescer, a evoluir, a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E a Dweck também fala da importância de ter um bom sistema de apoio, né? De ter pessoas ao nosso redor que nos incentivem, que nos apoiem nos momentos difíceis, que celebrem as nossas conquistas. É fundamental ter essa rede de apoio. Pessoas que acreditam na gente, que nos inspiram a dar o nosso melhor, que nos ajudam a levantar quando a gente cai. A gente não precisa e nem deve trilhar esse caminho sozinho, né? Com certeza. Ter pessoas queridas ao nosso lado faz toda a diferença. E a Dweck finaliza o livro com uma mensagem poderosa. Que mensagem. Ela diz que o mindset não é algo imutável, que a gente pode mudar a nossa forma de pensar, de encarar os desafios, a vida como um todo. Então sempre há esperança. Sempre. Nunca é tarde para mudar, para se reinventar, para adotar um mindset de crescimento e alcançar todo o seu potencial. Que mensagem inspiradora. E para você que está nos ouvindo, fica o convite para refletir sobre o seu próprio mindset. Será que ele está te ajudando a crescer, a evoluir, a alcançar seus objetivos? Se não tiver, está na hora de mudar. De abrir a sua mente para novas possibilidades, para novos desafios, para uma nova forma de enxergar o mundo e a si mesmo. E nós, da Deep Dive, estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Comenta aí o que você achou do episódio de hoje, quais foram os seus insights, as suas reflexões e quais são os seus maiores desafios. O que te impede de adotar um mindset de crescimento? Compartilha com a gente. A gente quer te ouvir. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau!